de verdade, o Consolador prometido. Lembrando de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele dá, através da psicografia do médium impecável Francisco Cândido Xavier, ele nos lembra que quando as condições da Terra foram favoráveis, viemos na expressão das mônadas, nos manifestando nos mares mornos. Viemos num trabalho para evoluirmos nesse método pedagógico infalível de Deus, que é construirmos a nossa evolução. No início, mônadas, sementes de espírito, atravessávamos dificuldades, o que nos convida a pensar, como diz Bezerra de Menezes, dificuldades, problemas não são castigo, são ingredientes de evolução. E no tempo e no espaço, mares mundos, continuamos a evoluir. Saímos depois do que a ciência concorda, saímos sempre. André Luiz está em acordo com a ciência, embora há muito tempo, quando ele escreveu, ainda não concordassem muitos com ele. Saindo dos mares mornos, nos expressávamos nas árvores, nas florestas, e haviam dificuldades. Até hoje, nós vemos que as plantas enfrentam também vírus, enfrentam problemas vários, porque faz parte de planetas em evolução, em desenvolvimento, como o nosso querido planeta Terra. Achávamos que Deus nos castigava. Tendo em nós a marca de Deus, sempre procuramos Deus nos mares, nas árvores sagradas. Interessante, em todos os instantes da nossa vida, na nossa inconsciência levados pelo instinto, mais conscientes no horizonte primitivo, tivemos assessoria espiritual e professores que vieram nos ensinar a lição que por nós foi treinada, entre aspas, através do instinto. Ninguém consegue viver sozinho. É preciso que nos auxiliemos uns aos outros. É preciso aprender, através de encarnações milenares, a amar ao próximo como a si mesmo. No horizonte primitivo, podemos lembrar, por exemplo, o livro de Lukács sobre os caiapós. E ele diz assim: os caiapós contavam uma história, abrindo parênteses. Preste atenção, é a verdade que muitas vezes foi secreta, só para os iniciados. Os caiapós já sabiam na forma de alegoria. Eles falavam assim: existe um céu que está lá em cima, e um céu onde nós estamos, um mundo aqui embaixo. Um caiapó curioso foi procurar um tatu e caiu na terra, iniciando a vida aqui. Mas, de vez em quando, um vento forte passa e leva o caiapó lá para cima. Ou seja, cai na terra, reencarnação. O vento que leva, desencarne. E a verdade ainda é apresentada por vários historiadores, de Holanda, não espírita, mas também por Ernesto Bozano, esse italiano maravilhoso, que nos apresenta no livro Manifestações Supranormais entre os Primitivos. O convite à compreensão da bondade de Deus está lá. O convite à compreensão de que devemos ainda auxílio àqueles que estão sem corpo físico, aqueles que desencarnaram. E diz Bozano, já realizávamos sessões de materialização. Aparece também no livro de Herculano, O Espírito e o Tempo. Já nos comunicávamos encarnados e desencarnados. Já vinham espíritos superiores nos convocando a deixar a agressividade de lado, amar ao próximo como a nós mesmos. Mas nós somos um pouco difíceis, não os ouvimos. E a caminhada continua.
A verdade que começa a ser fechada nas grutas de pedra, nos templos de pedra, começa a aparecer como a verdade secreta. Mas o que diz a verdade secreta? Um livro lindo de Leon Denis, além de todos os livros de pesquisa de história, nos apresenta o que é a verdade secreta. A verdade secreta nada mais é do que os conhecimentos que aos poucos vão sendo abertos. A verdade secreta surge, por exemplo, na apresentação dos Vedas. Todo o convite dos Vedas é para crescermos espiritualmente, é para compreendermos que somos mais do que um corpo físico, é para aprendermos que a alma não morre, que apenas larga o corpo físico. Não entendemos, é claro que muitos entenderam e se projetaram em dimensões melhores, ou vieram à Terra nos auxiliar. A verdade aparece também, diz Kardec na Revista Espírita de 1868, no druidismo. Kardec diz, é o Consolador prometido, é a mesma verdade. E o que ensinava os sacerdotes druidas, que faziam seus cultos no meio das florestas, que já conheciam a imortalidade, que ensinavam que mentes encarnadas e desencarnadas se comunicavam, que produziam remédios maravilhosos através dos carvalhos ou viscum que realizava curas, mas que, sobretudo, ensinavam a importância do nosso pensamento, a imortalidade da alma, a coragem nas horas difíceis e os druidas, os guerreiros druidas, que não eram os sacerdotes educavam. Os guerreiros tentavam defender aquela extensão imensa que eles haviam conseguido na Europa toda. Invadindo terra, sim, eram guerreiros, alegres, não usavam nenhum defensivo. Eles guerreavam com o peito descoberto, enquanto os romanos se cobriam de cobre, de ferro para se defenderem. Os druidas quase que foram exterminados pelos romanos, que se irritavam com a coragem dos druidas, que morriam com os olhos abertos, encarando os seus inimigos, que abandonavam os corpos lá onde haviam caído, porque acreditavam que os corpos não tinham nada, era apenas uma massa que, abandonada, fazia com que o verdadeiro indivíduo continuasse sua marcha. Não escutamos os druidas. Tentamos acabar com a ideia de espiritualidade através de um materialismo que nos acompanha até hoje, mesmo nas casas espíritas. Às vezes, com a preocupação excessiva com poder, com cargo e dinheiro, somos um pouco complicados, mas estamos numa marcha evolutiva. E o progresso foi se desenvolvendo, permitindo compreendermos melhor Moisés. Moisés que trouxe a verdade, ele veio, dizem os pesquisadores, do Egito. Ele veio como iniciado do Egito. E ele recebe, através da mediunidade, ele recebe a constituição divina, que já havia sido apresentado e nunca compreendida. Não matar, não roubar, honrar pai e mãe, não levantar falso testemunho, não caluniar. Fez um trabalho bonito, impondo a ferro e fogo, era um homem de sua época, a crença num Deus único. Preparou a vinda da estrela maior que veio nos iluminar, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré veio levantar bem alto a verdade que era secreta e deixou de ser secreta. Através dos exemplos, através das palavras, através de histórias lindas para nós, crianças muito pequenas, apresentou a verdade,
não mais fechada entre os iniciados, mas em toda parte. Escolheu não os sábios do horizontal, os simples de espírito capazes de amar, capazes de se ligar às esferas superiores. Bem-aventurados os pobres de espírito, disse ele nas bem-aventuranças. Jesus nos trouxe o Consolador prometido. Ninguém morre, sois Deus e sois luzes. O vosso pensamento é capaz de realizar cura. O que vocês pensam transmite ao corpo físico e ao próximo. Pensem bem, amem o próximo e serão felizes. Se a morte não existe, o que havemos de temer? Se temos dentro de nós essa força preciosa, o nosso pensamento, que faz parte de nós, espíritos centelha etérea, cuja cor varia do vermelho ao rubi vivo, diz o livro dos Espíritos, vamos utilizar essa força magnífica para a nossa defesa orgânica, para a alegria de viver. Porque, disse Jesus, se olhardes para uma mulher cobiçando-a, já cometeste adultério. Se tiverdes falta de fé, eu não posso, eu não consigo, e até no inconsciente, eu errei no passado, Deus nos concede a misericórdia de esquecermos os erros do passado. Mas nós o mantemos pelo complexo de culpa, muitas vezes numa forma indefinida, perturbando-nos e criamos os nossos problemas. É necessário pensar bem, é necessário compreender a misericórdia de Deus. E Jesus trouxe as parábolas que nos libertam de nós mesmos. O conselho incrível, perdoai não 7, mas 70 vezes 7. E como ele disse que é necessário amarmos ao próximo como a nós mesmos, é indispensável nos perdoarmos os erros do passado. Mas como vamos perdoar se não lembramos no consciente? Pedindo ao plano espiritual que nos auxilie durante as horas de sono, que possamos compreender que só Jesus não errou, que erramos no passado distante e muitas vezes erramos no presente, mas que o amor cobre a multidão de pecados e o Consolador prometido que Jesus enviou no trabalho magnífico do mestre de Lyon, Allan Kardec, ex-druida reencarnado, que já trabalhara com propriedade entre os sacerdotes druidas, visa exatamente nos apresentar a verdade secreta, agora entregue para todas, para todos, com a possibilidade de nos libertar de nós mesmos, porque na realidade somos nossos maiores obsessores. Nós é que estabelecemos ligação ou não com pensamentos de desânimo, de medo, de complexo de culpa, pensamentos como eu não mereço, o que eu fiz no passado? Olha, meu filho que me trata mal é porque eu o prejudiquei no passado. Tudo bem, mas não torne a prejudicá-lo agora, eduque-o. Se somos espíritas, usemos os recursos da casa espírita. O passe, a prece, a desobsessão e, sobretudo, como sempre, orai e vigiai de Jesus de Nazaré. É preciso nos perdoarmos, não 7, mas 70 vezes. Mas num processo dialético de união dos opostos, só aprendemos a nos perdoar treinando a perdoar o próximo que nos fere. E quanto mais amamos o próximo, e quando ele nos fere, mais ficamos indignados. Mas é um pensamento destrutivo, é uma lata de lixo que começamos a carregar nas costas. É preciso perdoar. Não 7, mas 70 vezes 7. O mestre de Nazaré não nos apresentou esse perdão? O mestre de Nazaré
Sabia o que Judas ia fazer e perdoou Judas. E Jesus nos convida a treinarmos esse perdão numa dilatação de consciência. Ninguém, dizia Gandhi, pode nos machucar ou nos ferir, porque se não dermos atenção, se nos ligarmos às luzes do universo, estaremos num outro estágio, num outro degrau, e nenhuma pedra nos ferirá. E Gandhi dizia que toda a sua doutrina que libertou a Índia do Império Britânico era baseada nas bem-aventuranças de Jesus de Nazaré. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Esses são os ensinamentos que chegaram até nós, através de um trabalho belíssimo do querido Allan Kardec, que, assessorado pela equipe do Espírito da Verdade, nenhum outro teve tal assessoria, espíritos sábios dirigidos por Jesus de Nazaré, apresenta no Livro dos Espíritos as leis morais. Belíssima apresentação, lei de adoração. Temos dentro de nós a marca de Deus, Livro dos Espíritos. Deus marcou-nos com uma estrela luminosa. Somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, não física, mas espiritual. Agimos pelo pensamento sobre a energia cósmica à nossa volta, criando aquilo que expressa o nosso pensamento. Se pensamos bem, criamos luzes. Se pensamos mal, criamos problemas. Espíritos belíssimos criam problemas para eles mesmos, porque talvez tenham, no mais interior do seu ser, ainda uma marca de sombras que os incomoda quando prejudicaram alguém, por exemplo, irmã Dulce, maravilhosa, luz pura, que carregou nessa última encarnação na Terra o último resíduozinho de sombra, conseguindo respirar por uma pequena porção dos seus pulmões. E naquela dificuldade ela dormia sentada. Mas, diz André Luiz Peixinho, ela cuidava do hospital como de uma família grande. Ela não se permitia o descanso se faltasse uma mulher de limpeza ou uma enfermeira. André Luiz Peixinho, que trabalhou muitos anos com a irmã Dulce, disse: ela levantava e dormia pensando nos outros, era amor puro. Pensamentos bons, amor puro, havia escolhido, porque ela tinha condições de escolher aquele probleminha no pulmão, para se libertar de vez de algo que a incomodava. Francisco Cândido Xavier. Problemas vários e um que ele dizia que agradecia todos os dias, o problema dos olhos, as dificuldades oculares, operou da próstata. No fim da vida estava frágilzinho, lindo, querido, mas sempre pensando em consolar, trabalhando em favor do próximo. São espíritos que não deveriam, já deveriam estar fortes, mas escolheram a fragilidade do corpo físico exatamente para exemplificarem que temos que aprender a viver fortes, corajosos. Se no horizonte primitivo, se antes, no reino dos animais inferiores, assessorados pela equipe espiritual, enfrentamos dificuldades, o coronavírus não ataca por enquanto animais, embora tenham encontrado alguns leões atacados numa reserva. Mas ele ataca os seres humanos. De onde terá vindo? No tempo e no espaço tiveram mais de 100 pandemias, pestes terríveis. Faz parte de um planeta em desenvolvimento, tempestades, vulcões. Mas a Gênese, num capítulo lindo, O Mal e o Bem, diz:
Alguns males fazem parte do desenvolvimento da Terra. Vulcões, erupções, enchentes, porém, a maioria dos males é criação do homem, do nosso egoísmo, do nosso orgulho. A violência surge de falta de educação moral, de estimulação moral numa sociedade que está muito preocupada com o material, com o consumismo. Se educássemos nossas crianças, principalmente as abandonadas fisicamente, porque espiritualmente estão sendo auxiliadas, mas como lembra José Herculano Pires, num livro magnífico, Introdução à Filosofia Espírita, fomos preparados para a vitória. Fomos preparados no mundo espiritual para agirmos direito. Passamos por curso, tratamentos vários, mas chegando na Terra, precisamos da estimulação necessária para que as lições recebidas no plano espiritual se gravem no cérebro do corpo físico. E os neurologistas concordam que até os 9 anos, o recém-nascido vai se desenvolvendo, gravando bem as lições que recebe. Nós, à luz do Espiritismo, dizemos, estimulando o aparecimento de lições morais recebidas por todos nós, preparados para a vitória no mundo espiritual. Nenhum espírito vem preparado para agir errado. Alguns se tornam impermeáveis aos bons conselhos. Temos o livre-arbítrio e aprendemos a agir certo, não por castigo, mas através das consequências de nossos atos errados. É o mais perfeito processo pedagógico de Deus, nosso Pai. Hoje sabemos que para educar crianças, outrora usávamos palmatória, ajoelhar no milho. Não. É fazer o indivíduo sentir o que lhe dá bem-estar. É fazer com que ele sinta como é bom ser bom. E hoje, nessa dilatação de consciência, de ensinamentos de conhecimentos trazida pela ciência tradicional, a ciência não é só cuidar do corpo físico. A ciência, como diz o Dr. Roberto Calil num vídeo lindo, onde ele apresenta um outro professor, a ciência exige desenvolver a espiritualidade. É a ciência que não amarra o indivíduo numa posição horizontal na Terra. É a ciência social, a ciência espiritual, a ciência de dilatação de consciência indispensável na Terra. O Dalai Lama nos pergunta, por que vocês ficam tão preocupados em acumular roupas e sapatos? Já se perguntaram, eu vou precisar disso? Por que, dizia Buda, ficamos escravos dos bens da terra? Por que ficamos focados só no barro da terra? Nas casas espíritas, tantas vezes indivíduos maravilhosos brigam por pequenos cargos. Tolo, diria Jesus, amanhã virão buscar tua alma e que separás dos bens que acumulaste. E baseado nessa dilatação de consciência, Jung, o grande psicanalista, já nos convidara. É preciso desenvolver a espiritualidade. E o que é desenvolver a espiritualidade? Primeiro, a compreensão de que não somos apenas corpos físicos. Somos, dirão aqueles que ainda não acreditam nessa dilatação maior, estão no meio. Somos mentes pensantes, somos indivíduos que têm a capacidade de pensar melhor, pensar luz. Não é o convite que as flores nos fazem, o céu azul ou cinza, o sol que gratuitamente nos brilha sobre nós todos os dias,
Não é o convite que toda a natureza linda, maravilhosa nos faz? Não estamos numa escola linda que nos convida a sermos felizes e, como dizia São Francisco de Assis, gratos a Deus pela escola maravilhosa que nos criou? Por que continuamos preocupados, escravos do bem da terra? E Herculano, baseado em leis morais de Kardec, baseado nos Vedas, baseados em Confúcio, que prega a necessidade de evolução moral do amor ao próximo, em Buda, que diz que podemos e devemos extinguir os desejos inferiores através da extinção do orgulho e do egoísmo, que nos convida a refletirmos sobre as belezas que estão à nossa volta, mas a nos libertarmos da escravidão aos desejos da carne, nesse condicionamento que se repete através das várias encarnações. Em Sócrates, que era tão desapegado dos bens da terra que irritava sua esposa Xantipas, que sempre ia contra ele, ele estava ensinando gratuitamente, o único na sua época, entre os sofistas que cobravam e exigiam cargos do governo. Sócrates dava aula gratuitas, meditava, falava com o seu espírito e ensinava a pensar, a refletir, porque ele dizia: a verdade está dentro de nós. Ele sabia que a doutrina secreta nos acompanhava há séculos, que numa encarnação ou outra havíamos encontrado os ensinamentos libertadores, que existia no nosso inconsciente as flores preciosas desses ensinamentos. E através da maiêutica arrancava e fazia as flores abrocharem, aparecerem em nossa consciência, iluminando a nossa vida, alargando o nosso sorriso. Já na Idade Média, São Francisco exemplificava a alegria de viver, exemplificava os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Kardec, entrando em contato com a doutrina secreta, ele e Amélie Gabrielle Boudet, que também expressa a mesma grandeza intelectual e moral, porque só a grandeza intelectual fica fechada, como explica o Livro dos Espíritos. A grandeza moral, a dilatação do amor ao próximo, o desapego da escravidão às coisas da terra, não a indiferença, o respeito, mas nunca a escravidão, dilatam o nosso perispírito. E como enxergamos e percebemos o mundo à nossa volta, diz Kardec, assessorado sempre pela equipe do Espírito da Verdade. Percebemos o mundo à nossa volta além do físico, além dos sentidos físicos. Essa dilatação com a prática do bem, convidada hoje por todos os materialistas, espiritualistas, médicos, cientistas do corpo físico, cientistas da economia, é preciso fazer o bem. A parapsicologia das mãos do Espiritismo e nos explica: há uma dilatação do nosso corpo de energia, que é o corpo que aparece em filmes, que é o corpo que aparece como fantasmas em toda a história da humanidade, que é o corpo que aparece na Bíblia, é o livro que mais aparecem anjos, espíritos aconselhando, avisando Zacarias e Isabel que teriam um filho, avisando Maria dos problemas que enfrentariam. A verdade nos acompanha. Até quando vamos ficar presos aos condicionamentos de outras encarnações? E no mistério do ser ante a dor e a morte, Herculano nos diz: convencionamos ainda no meio espírita acreditar que estamos fechados num aquário, sem vontade própria, num fatalismo terrível que nos impede de enxergarmos a verdade.
e que nos faz pensar que estamos fechados para que, olha, palavras de Herculano, os capatazes de Deus nos chicoteiem com a dor e a morte para evoluirmos. Meu Deus, estamos mergulhados ainda no horizonte onde acreditávamos que os vários deuses eram terríveis, que tinham que temê-los, que eles nos castigavam, que tinham sentimentos iguais a nós humanos, ódio, indignação. Será que o trabalho magnífico de todos os mestres, através, como diria o Dr. Brian, que eu saiba não é espírita, mas que apresenta com propriedade a reencarnação e realiza um processo de cura, de libertação de ideias negativas. Muitas vidas, muito mestres. Agora é hora de compreendermos a ex-doutrina secreta. O Espiritismo liberta de nós mesmos e que, melhorando o nosso teor mental, nos liberta daqueles que pensavam como nós mesmos. Nós e nossos chamados obsessores, quem está obsedando? Eles ou nós a eles? É um processo de simbiose, diz André Luiz. É uma ligação mental que nos caracteriza. Observando os nossos pensamentos e o teor deles, sabemos com os indivíduos encarnados ou desencarnados com os quais nos ligamos mentalmente. Nenhum espírito conseguiu nessa encarnação obsedar Francisco Cândido Xavier. Nenhum espírito conseguiu obsedar Madre Teresa de Calcutá. Nenhum espírito chamado obsessor, às vezes o obsessor ou encarnado, conseguiu perturbar o querido Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o nosso querido Kardec, Amélie Gabriele Boudet, Herculano Pires, Diolindo Amorim, sempre que o indivíduo permanece no orai e vigiai, na tentativa, no ainda esforço para amar ao próximo como a si mesmo, na compreensão de que não podemos julgar com raiva, com indignação, porque os defeitos que mais nos irritam, dizem os psicólogos espíritas e não espíritas e psicanalistas, são aqueles que possuímos hoje ou que tivemos ontem. É essa libertação de nós mesmos e da incompreensão. E aí Herculano diz, não estamos fechados no aquário. E no seu livro, um pequeno, grande livro, Obsessão, Passe e Doutrinação, ele aconselha, olhe no espelho e diga todas as manhãs, sou filho de Deus, sou perfeito. Pense, André Luiz dá esse conselho também, que aquele que te magoa está doente. Talvez tenha um problema no fígado, produto do seu cérebro desequilibrado. É uma modificação que nos faz compreender Jesus. Jesus fez questão de perdoar sempre. Perdoou o erro dos soldados romanos, dos sacerdotes judeus. Jesus disse na cruz, perdoai, Pai, eles não sabem o que fazem. Gandhi, que morreu assassinado por um falso amigo que quis chegar bem perto dele e deu alguns tiros, também dizia, não resistais ao mal, não cometei violência. A violência só nos produz sombras e gera violência. E conseguiu se impor a toda a Índia e conseguiu fazer com que o Império Britânico respeitasse seu povo. À luz da reencarnação, ontem fazendo parte do Império Britânico, depois se expressando na Índia, depois no Brasil ou na Europa ou em qualquer lugar desse planeta querido que nos abraça, mostrando-nos que somos todos irmãos, que existe apenas um destino, caminhar para a luz. É um determinismo. Queiramos ou não, Deus nos faz amadurecer. Nós criamos as lições necessárias ao nosso amadurecimento.
Às vezes, espíritos corajosos, diz o Livro dos Espíritos, no trabalho magnífico de Kardec, às vezes, espíritos corajosos escolhem encarnações difíceis. Erraram mais do que nós? Não. São mais corajosos. Por exemplo, Jerônimo Mendonça, de Chico Xavier, que ele foi o príncipe Horensebe, aquele que tinha um carisma incrível e que conseguia dominar, sobretudo, as mulheres que o interessavam. Fazia delas escravas e elas muitas vezes se matavam. Não importa o que ele foi, eu não quero ver o que eu fui. Mas se ele tivesse sido ou o príncipe ou alguém parecido, ele teria escolhido uma lição que decididamente o libertou. Jerônimo, ainda jovem, teve um processo de distrofia, de degeneração de todo o sistema nervoso, e dali para frente foi caindo até que ficou numa cama. O Gigante Deitado tem um livro que descreve o trabalho de Jerônimo. Ele chorou, ele reclamou contra Deus, dizendo que não acreditava mais em Deus, não. Ele sabia, por escolha dele, o Livro dos Espíritos diz, quando o indivíduo aceita a prova, é porque a escolheu. E Jerônimo começou a trabalhar para reerguer os desanimados. E brincava. Quando o carregava, ele vivia numa maca, levado de um lado para outro. Interessante, não conseguia firmar um dedo, mas sentia dores, fazia parte da sua caminhada. Ele falava, eu sou mais importante do que vocês, olha como me carregam. E ainda fundou uma creche para auxiliar, educar crianças, para evitar para essas crianças que cometessem os mesmos erros do passado. Isto é aproveitar a verdade secreta. É claro que não vamos ter a força, eu não quero, noutra encarnação, escolher uma encarnação tão difícil, mas também não podemos desejar passar a vida em brancas nuvens, porque o poeta já disse, quem passou a vida em brancas nuvens, e em plácido repouso adormecido, não foi homem, foi espectro de homem, passou pela vida e não viveu. E Herculano diz, de onde tiramos esta ideia terrível de que toda dor, todo sofrimento é castigo por erros do passado? Por que sofrem os animaizinhos irracionais? Por que os cães, os gatos apresentam cânceres, doenças iguais a nós mesmos? Por que esses animaizinhos que só demonstram amor, alegria, que nos olham com tanto carinho, diz Kardec no Livro dos Espíritos, para eles nós somos como deuses. Eles nos amam, eles andam com os homens de rua, comendo mal, dormindo mal, mas amando-os incondicionalmente. E por que houve uma degeneração dos instintos? Porque o instinto, diz a Gênese de Kardec, num capítulo lindo, Instinto e Inteligência, é um caminho estreito que conduz o ser, ainda assessorado pela equipe de espíritos que velam por ele, a realizar seu sofrimento dentro de uma quase impossibilidade de erros. A inteligência vai se desenvolvendo e abre um leque que nos fascina, que faz surgir o materialismo, a incredulidade e fazer com que alguns homens se julguem maiores do que Deus. Vamos ser perfeitos, mas jamais atingiremos a perfeição de Deus, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança no sentido espiritual. Não é um homem, não é um velho de barbas brancas, não tem nossos sentimentos inferiores. Vamos nos desenvolver e nos tornarmos luzes. Quando? Quando desejarmos, quando nos esforçarmos. Alguns espíritos são covardes,
prefere uma vida de facilidade, mas existe um limite. E quando chega o limite, no plano espiritual, eles escolhem, por livre, espontânea vontade, de preferência, sempre que possível, ou, como estão demasiadamente desequilibrados, são conduzidos por amor, nunca por castigo, a situações difíceis num corpo de carne, que age purificando o espírito, como que alegoricamente segurando as impurezas. Mas não há como ficarmos pedindo doença para crescermos, aí perde o valor. Porque será que não encontramos uma lição mais luminosa? Sim, quando erramos muito, temos que repetir as lições. Muitas vezes de uma forma desagradável. Mas agora, quando um vírus atinge a todos, pode nos atingir. Aí não gostei de uma mensagem, mensagens demais. Vamos ler os livros escritos também e passar pela bússola do trabalho de Kardec e de Jesus. Ah, só os que têm ódio no coração são contaminados pelos vírus. Pelo amor de Deus, na gripe espanhola, que foi também uma pandemia terrível, o querido, o amado espírito Eurípides Barçanufo, auxiliando o próximo, cuidando do próximo, a maioria fugia dos doentes, e Eurípides ia procurá-los e cuidar deles. Eurípides foi contaminado pela doença e desencarnou. A morte não é castigo. Por que tememos a morte? Eu penso que porque em encarnações terríveis praticamos muito crimes. Em morrendo encontramos dificuldades no mundo espiritual. E aí passamos a temer. Herculano nos lembra outro fator muito importante, mais do que o Herculano, meu pai é muito maior que eu, muito mais sábio, mas eu chego lá, vai demorar. E até lá ele já cresceu mais. Herculano nos lembra que a morte também pode provocar medo, pelo medo da solidão e do escuro. Porque algumas vezes também morremos e ficamos presos ao corpo físico, nos cemitérios, em lugares onde fomos abandonados, e trazemos esse trauma dentro de nós. Mas na medida em que nos julgarmos melhores, nós nos permitiremos, através de boas ações, de bons pensamentos, porque trazemos em nós aquilo que nós somos. No mundo espiritual não adianta colocar máscara, contra um vírus adianta. No mundo espiritual somos o que pensamos. O querido irmão Jacó, no seu livro, ele diz que ficou triste porque ele fazia tanta palestra e no mundo espiritual ele não tinha luz alguma, enquanto que uma professorinha que nem fazia palestra estava brilhando. Então eu brinco, vamos, se isso nos fizer muito mal, vamos levar uma lanterninha para acendermos a nossa luz. Mas na realidade, no mundo espiritual, somos o que somos. E se não gostamos daquilo que somos, vamos tratar de melhorar. Existe na Casa Espírita estudo, cursos e a prática do amor. Sempre que eu encontro aquelas que trabalham bastante nas casas André Luiz que eu frequento, aqui em São Paulo, eu sei aquelas que dedicam o seu dia a crianças, as voluntárias que ajudam no banho, as enfermeiras. Eu digo, vocês se alisam dia e noite à prática do amor. Ah, mas eu queria fazer palestra. Você faz muito mais do que palestra. Você emite do seu coração e talvez tenha feito muitas palestras no passado, sábia, no sentido do horizontal, mas faltava essa prática do amor que caracteriza o indivíduo, que cria uma luz interior, a luz que marca aqueles que conseguem amar ao próximo como a si mesmo. Amam-se sem sequer saberem, tranquilos, porque os erros do passado foram apagados com a esponja, com a borracha do amar ao próximo como a si mesmo.
Só faça ao próximo aquilo que deseja que o próximo se faça. E numa hora de dificuldades, numa hora de pandemia, por favor, não vamos começar a reclamar, a pensar quem criou esse vírus em laboratório. Não importa. No tempo e no espaço, todos agimos certo e agimos errado. E como diz Jesus de Nazaré, parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos, vou resumir. Um fazia tudo certo, o outro tudo errado. O que fazia tudo errado exigiu herança do pai e partiu pelo mundo. O que fazia tudo certo continuou ao lado do pai. Mas o que fazia tudo errado criou seu sofrimento e aprendeu. Sentiu saudades do pai, lembrou o comportamento do irmão e pensou: eu preciso voltar à minha família, mas tenho vergonha. Vou voltar e trabalhar como empregado. No chiqueiro do meu pai não vão me reconhecer. Mas quando ele chega, o primeiro empregado que vê aquele mendigo sujo, doente, cansado, o reconhece e grita para o pai: seu filho voltou. E o pai corre, o abraça e diz: meu filho renasceu. Estava perdido, está aqui comigo. Essa parábola é magnífica, ensina o livre-arbítrio. O pai poderia não recebê-lo. O pai poderia não deixá-lo partir porque sabia o que ele enfrentaria. Mas o pai permitiu que ele criasse suas próprias lições. E o pai perdoa incondicionalmente, como nos perdoa sempre. Era o filho que traria dentro dele a marca dos erros cometidos. E o irmão, quase irrepreensível, trazia em si a marca da inveja, dos ciúmes, sombras que nós trazemos dentro de nós e temos que apagar. E o Pai, como Deus, o Criador, o nosso Pai, deu ao Filho uma nova oportunidade, uma nova vida. Isto é, que o Consolador prometido, que abre as portas e liberta a verdade secreta, nos ensina. Construímos a nossa fatalidade, a nossa felicidade no aqui e no agora. Item fatalidade, leis morais, livro terceiro do Livro dos Espíritos, Kardec. Fatal, só nascimento e morte. O mais nós podemos trabalhar e modificar para melhor, ainda nessa encarnação, aprendendo a apagar os erros do passado com a prática do bem e do amor, e com orai e vigiai de Jesus, acompanhado pelo perdoai não 7, mas 70 vezes 7. Obrigada.